Bom, pessoal, fazer um videozinho aqui sobre razão e proporção, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, olha, esse retângulo aqui que eu estou chamando ele de uma barra de chocolate, ok? Então, essa barra, ela corresponde a uma barra inteira, então a gente chama ela de 1 inteiro. Qual que é a razão disso? A razão disso é 1 para 1, né? Aqui embaixo a gente sempre coloca o todo, em cima a parte do todo, certo? Como aqui o todo é 1, a parte do todo é 1, por isso que a gente chama de 1 inteiro, beleza? Bom, suponhamos então que eu pegue essa, deixar aqui 1 para 1 aqui, né? Depois eu vou falar sobre o outro. Suponhamos que eu pegue então essa barra e eu divido ela em duas partes, certo? Em duas partes. Então, vamos aqui, vou fechar aqui, vamos dividir isso aqui em duas partes, ok? Então, beleza. Aí o que temos aqui agora? Temos a mesma barra de chocolate em duas partes. Então aqui, ó, sempre que a gente vai fazer uma razão, qual que é a razão dela? Vamos supor que eu dividir, então eu fiquei com uma parte dela, né? Se eu fiquei com uma parte dela, então aqui, olha, embaixo a gente coloca o todo no denominador e eu fiquei com uma parte, ou seja, eu fiquei com 1/2. 1/2, pessoal, é a mesma coisa que a metade, ok? É a mesma coisa que a metade. Também você vai ver esse escrito assim, 0,5. Também é a mesma coisa. Mas aqui nós estamos falando aqui de razão e proporção. Então vamos deixar dessa forma aí, ok? Aí, supor que eu fiz diferente. Eu não vou dividir isso aqui pela metade não, porque apareceu mais um companheiro. E eu vou dividir ela em outra parte. Eu vou dividir ela agora em 3 partes. Opa, então agora aqui eu tenho 3 partes. Presta atenção, pessoal, que isso aqui, olha, é a mesma barra de chocolate. Não mudei nada do tamanho da barra. Eu vou dividir ela em 3 partes, então agora aqui já não é metade, né? Então, embaixo, aí eu fiquei com uma parte para mim, né? E as outras partes foram divididas com meus outros companheiros. Ou seja, eu fiquei com 1/3 do chocolate. Eu fiquei com 1/3 do chocolate. Embaixo, no denominador, a gente coloca o todo. Em cima, a parte que ficou ali, no caso para mim. Beleza? Fiquei com 1/3. Não, então beleza, já estou entendendo. Já falamos então aqui sobre o meio. Agora falamos sobre 1/3. Beleza? 1/3. Então aqui, qual que é a razão que tem minha em relação ao chocolate? A razão é 1/3, ou seja, eu tenho uma parte de 3. Beleza? Então a razão é isso aqui, ó. Eu tenho 1/3, tá ok? Bom, continuando, mesma barra de chocolate, mesma barra, né? E agora eu vou fazer, você vê, mesmo tamanho de barra, tudo direitinho, não vou mudar nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dividir essa barra em outra proporção. Eu vou dividir ela em 6 partes. Olha só, 6 partes. E eu vou ficar somente com uma parte, beleza? Então eu vou ficar somente com uma parte, certo? Aí. Então eu fiquei aqui com, embaixo a gente coloca o todo, e eu fiquei com 1/6, beleza? Eu fiquei com 1/6. Bom, aí o que acontece? As outras 5 pessoas, aí teve uma pessoa que saiu para lá e sumiu e tudo. No final das contas, nós ficamos somente com 3 pessoas do mesmo jeito, né? Mas eu já tinha dividido em 6, né? Eu tinha dividido em 3 anteriormente, mas eu vou dividir em 6. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar com 2 partes das 6 aqui, ó, e cada um fica com 2 partes. Bom, se eu fiz assim, então o que acontece? Eu fiquei com 2/6. Eram 6 partes que foi dividido o chocolate e eu fiquei com 2 partes. Eu fiquei com 2/6, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui na frente aqui, ó, o 2/6 que eu expliquei. Depois nós vamos explicar sobre isso aqui depois, tá bom? Isso aqui numa coisa é só passando de um para o outro para a gente ficar no histórico aqui. Opa! Eu resolvi fazer um negócio diferente. Eu vou dividir mais ainda essa barra de chocolate. Como é que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar e vou dividir essa barra de chocolate em 12 partes. Porque agora chegou a família inteira. Chegou os primos, né? Chegou os amiguinhos, tudo. Então aí agora tem que dividir em 12 partes. Poxa vida. Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir o chocolate em 12 partes, né? E aí eu vou dividir com a turma, né? Vou dividir com a turma. Aí como é que foi? Nossa, são 12 pessoas. Então eu vou ficar então com uma partezinha, nossa, só um pedacinho de chocolate, né? E o todo é 12. Então aqui o todo é 12.
e eu fiquei só com uma partezinha dele. Mas aí aconteceu um episódio interessante, meus primos chegaram e tudo, mas de repente eles não viram que tinha chocolate, eles nem perceberam e foram embora, né? Foram embora. Então o que eu fiz? Ah, quer saber? Eu dividi em 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, tá? Eu tinha ficado com um terço aqui daquela outra vez, né? Então eu vou pegar o seguinte, eu vou ficar então com, né, com 3, 4, né? Eu fiquei com 4 partes aqui, ó. Sobrou para meus colegas, mas o que? Sobrou aqui 1, 2, 3, 4 partes, né? 4 partes e a outra mais outra 4 partes. Então ficou 4 sobre 12. Eu fiquei com 4, foram 3 colegas do mesmo jeito, tá vendo? Eu fiquei com essas 4, teve um felizardo que pegou essas outras 4 e o outro felizardo pegou essas outras 4. Ou seja, então eu fiquei com essa parte, o outro ficou com esse, ficou com esse. No final das contas, o chocolate que era 12 partes, esse um terço aqui, olha, ficou quase a mesma coisa. Então aqui nós ficamos assim, 4, 12 avos que a gente fala, né? 4 sobre 12, certo? Bom, então isso aqui é a razão, pessoal. A razão é esse número de cima, certo? Esse número que é o numerador de cima da barrinha, ele corresponde a 4 partes do número de baixo, que é o denominador. Beleza? Então isso aqui é uma razão. E o que é a proporção? Proporção é o seguinte, vocês perceberam que esse 4/6, ele tem a mesma proporção do que do 2/6, né? Dos 2/6 que a gente fez a divisão anteriormente, e também tem a mesma proporção do 1/3, mesma proporção, certo? Porque o chocolate ele é a mesma coisa e a divisão ficou tudo do mesmo tamanho para cada um. Como é que eu faço para saber que só pelos números se tem a mesma proporção essas frações aqui? Simples. Se eu multiplicar o numerador por um valor, certo? Se eu multiplicar o numerador por um valor e multiplicar o denominador por o mesmo valor, no caso aqui é de trás para frente, né? Se eu multiplicar aqui, olha, 2 vezes 2 e 6 vezes 2, eu vou obter 12. 12 embaixo, né? E vou obter 4 em cima, que é 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Então, você vê. Isso aqui, quando acontece essa situação, a gente diz que essas duas razões, elas têm a mesma proporção. Entendeu? Da mesma forma, eu posso dividir também. Então, se eu dividir esse 12 aqui por 2, né? E dividir aqui também por 2, eu posso dizer que elas têm a mesma proporção, né? Ele tem a proporção aqui, ó, 4 por 2 dá 2, 12 por 2 dá 6. Se eu dividir esse 2 aqui também por 2, e esse aqui também por 2, eu vou ter aqui 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Eu vou dizer então que essas frações, todas delas têm a mesma proporção, ok? Então é isso aí, isso é razão e isso é proporção. Então a razão é a fração, né? Então aqui nós colocamos aqui, ó, 4 sobre 12, isso aqui é a razão. E qual que seria a proporção? Dizer que ela é igual a 2 sobre 6 e dizer também que ela é igual a 1 sobre 3. Esse 1 sobre 3 aqui a gente chama ela de fração irredutível, certo? Por que é fração irredutível? É o menor número que eu posso reduzir ela, certo? É o menor número, então ela é considerada fração irredutível. Beleza? Então esse aqui é um videozinho simplesinho aqui, espero que ajude alguém aí, né, a entender um pouco sobre essa questão de razão e proporção, beleza? Até mais então.